Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Boitempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção, o capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção, etc. Item, o dinheiro como medida de valores. Esse item está dividido em 2 vídeos. O primeiro vídeo vai da página 665 a 672. Da determinação do dinheiro como medida, bem como, em segundo lugar, da lei fundamental de que a massa do meio circulante, pressuposta a certa velocidade da circulação, é determinada pelos preços das mercadorias e pela massa das mercadorias que circulam a determinados preços ou pelo preço total, pela grandeza agregada das mercadorias, que, por sua vez, é determinada por 2 circunstâncias. Primeiro, o nível de preços das mercadorias. Segundo, a massa das mercadorias que se encontram na circulação a determinados preços. Além disso, terceiro, da lei de que o dinheiro, como meio de circulação, devém moeda, simples momento evanescente, simples signo de valores que ele troca. Resultam determinações mais específicas, que desenvolveremos somente onde e na medida em que coincidem com situações econômicas mais complicadas, circulação de crédito, taxa de câmbio, etc. É necessário evitar todo detalhe, e onde ele necessita ser introduzido, fazê-lo somente quando perde o seu caráter elementar. Em primeiro lugar, a circulação de dinheiro como a forma mais superficial do sentido de expulsa para a superfície e abstrata do processo de produção como um todo, é, em si mesma, totalmente desprovida de conteúdo, exceto na medida em que as suas próprias diferenças de forma, justamente as determinações simples desenvolvidas na seção 2, nota 81, referência do segundo capítulo do dinheiro, ver páginas 67 a 181 já lidas, constituem seu conteúdo. É claro que a circulação simples de dinheiro, considerada em si mesma, não é recurvada sobre si mesma, mas consiste em uma infinidade de movimentos indiferentes e justapostos. Pode-se, por exemplo, considerar a moeda como ponto de partida da circulação de dinheiro, mas não há nenhuma lei do refluxo para a moeda, a não ser a depreciação por desgaste natural que torna necessária a refundição e a nova emissão de moedas. Isso só diz respeito ao aspecto material e não constitui absolutamente nenhum momento da própria circulação. No interior da própria circulação, o ponto de retorno pode ser distinto do ponto de partida, na medida em que tem lugar uma inflexão de retorno. A circulação de dinheiro aparece como simples manifestação de uma circulação que se situa por trás dela e a determina. Por exemplo, quando examinamos a circulação de dinheiro entre fabricante, trabalhadores, lojistas e banqueiros. Além disso, as causas que afetam as massas de mercadorias lançadas na circulação, a elevação, a queda dos preços, a velocidade da circulação, o quantum dos pagamentos simultâneos, etc., são todas circunstâncias que situam fora da própria circulação simples do dinheiro. São relações que se expressam nela. Ela, por assim dizer, lhes dá seus nomes, mas tais causas não podem ser explicadas a partir da própria diferenciação da circulação simples do dinheiro. Diversos metais servem como dinheiro, metais que têm entre si uma relação de valor diferenciada variável. Desse modo, se põe questão do duplo padrão, etc., que assume formas histórico-mundiais, mas ela só as assume supondo, por conseguinte, para ser examinado com proveito, o desenvolvimento das relações muito superiores à relação do dinheiro simples. O dinheiro como medida de valor não é exposto em cotas de metais preciosos, mas em moedas de conta, nomes arbitrários para partes alíquotas de um quantum determinado de substância dinheiro. Tais nomes podem ser mudados, a relação da moeda com sua substância metálica pode ser alterada, enquanto o nome continua o mesmo. Daí as falsificações que têm grande importância na história dos Estados. Além disso, há os tipos de dinheiro dos diversos países. Essa questão só interessa na taxa do câmbio. O dinheiro só é medida porque é tempo de trabalho materializado em uma substância determinada, ou seja, ele próprio é valor. E mais precisamente porque essa materialização determinada passa por sua materialização objetiva universal, por materialização do tempo de trabalho enquanto tal, a diferença de suas encarnações simplesmente particulares, ou seja, porque ele é equivalente.
Como, porém, em sua função de medida, o dinheiro é exclusivamente um ponto de comparação imaginário que só precisa existir idealmente, só se dá a conversão ideal das mercadorias em sua existência a valor universal, como, além disso, nessa qualidade de mediador, ele só figura como moeda de conta. E eu só digo que uma mercadoria vale tantos shillings, francos, etc., quando eu a converto em dinheiro. Tudo isso deu motivo para uma representação confusa de uma medida ideal, desenvolvida por Stewart. Nota 82, ver páginas 656 e 657. E revigorada em diversos períodos, inclusive até mesmo muito recentemente na Inglaterra, como profunda descoberta. Assim concebido, a saber, que os nomes shilling, guinéu, dólar, etc., que valem como unidade de conta, não são denominações determinadas de quantidades determinadas de ouro, prata, etc., mas só pontos de comparação arbitrários, que não se expressam por si próprios nenhum valor, nenhum quanto determinado de tempo de trabalho objetivado. Daí, toda conversa fiada sobre fixar o preço do ouro e da prata por preço deve-se entender aqui o nome com que são denominadas as partes alíquotas. Uma onça de ouro é dividida agora em 13 libras, 17 shillings, 10 pence. Isso significa a fixação do preço. É como Luke observa corretamente, nota 83, ver páginas 677 a 678. Apenas uma fixação do nome das partes alíquotas de ouro, prata, etc. Expressos em si mesmos, ouro e prata naturalmente são iguais a si mesmos. Uma onça é uma onça, quer eu a denomine de 3 libras ou 20 libras. Em suma, essa medida ideal, no sentido de Stewart, significa o seguinte: se eu digo que essa medida ideal, no sentido de Stewart, ou se eu digo que a mercadoria A vale 12 libras, a mercadoria B 6, a mercadoria C 3, elas estão na proporção igual a 12, 6, 3. Os preços só expressam proporções em que elas são trocadas umas pelas outras. Troca-se 2B por 1A e 1/2B por 3C. Agora, em lugar de expressar a relação entre A e B e C em dinheiro real, que tem valor, é valor. Não poderia eu tomar em lugar de libras, que expressam uma determinada massa de ouro, da mesma forma um nome qualquer sem conteúdo, isto é, que significa aqui ideal? Por exemplo, cavala? A igual a 12 cavalos, B igual a 6 cavalos, C igual a 3 cavalos. Essa palavra, cavalos, é aqui unicamente um nome, em qualquer relação com o conteúdo que lhe pertença. O exemplo do grau, da linha e do segundo, apresentado por Stewart, nada prova. Nota 84, deveria constar grau, minuto e segundo. Pois embora o grau, a linha e o segundo tenham grandeza variável, eles não são meros nomes, mas exprimem sempre a parte alíquota de uma grandeza espacial ou temporal determinada. Eles têm de fato, portanto, uma substância. O fato de que o dinheiro, na determinação como medida, só funciona como medida imaginária, é transformado aqui no sentido de que ele seria uma representação arbitrária, um simples nome, a saber, nome para a relação de valor numérica. Nome para uma simples relação numérica. Nesse caso, então, o certo seria não expressar nenhum nome, mas expressar a simples relação numérica, pois toda essa anedota acaba no seguinte: eu recebo 6A por 12B, 3B por 6C. Essa proporção também pode ser expressa assim: A igual a 12x, B igual a 6x, C igual a 3x, onde o próprio x é só um nome para a proporção entre A dividido por B, A dividido por C. A relação numérica simples, sem denominação, não funcionaria, pois A dividido por B igual a 12 dividido por C, não é dividido, é para C. Que é igual a 12 para 6 igual a 2 para 1, e B igual a C igual a 6 para 3 igual a 2 para 1. Logo, C igual a meio, logo B igual a meio, logo B igual a C. Logo, A igual a 2 e B igual a 2. Logo, A igual a B e assim por diante. Se tomo qualquer preço corrente, por exemplo, potassa, o quintal, 35 shillings, cacau, a libra, 60 shillings, ferro, lingotes, por toneladas, 140 shillings, etc.
Nota 85. Para essa lista de preços, Marx utiliza uma edição de The Economist publicada entre 6 de 2 de 1858 e 6 de 3 de 1858. Coluna Weekly Price Current, parágrafo comercial Times. Desse modo, para ter a relação recíproca dessas mercadorias, posso esquecer não só a prata contida no shilling, os meros números 35, 60, 145, etc., bastam para determinar as relações de valor recíprocas da potassa, do cacau e dos lingotes de ferro. Por ora, são suficientes números sem denominação, e não só para dar qualquer nome à sua unidade. O 1, sem relação com qualquer valor, Não preciso dar-lhe nenhum nome. Stuart insiste que eu tenho de lhe dar algum nome, mas que este, como nome simplesmente arbitrário da unidade, como simples indicador de proporção, não pode ser fixado a qualquer quantidade particular de ouro, prata ou qualquer outra mercadoria. Nota 86, ver página 657. Em toda medida, quando serve de ponto de comparação, quando as diferentes coisas a serem comparadas são postas em uma relação quantitativa com a medida como unidade e são relacionadas umas às outras, a natureza da medida torna-se indiferente e desaparece no próprio ato de comparação. A unidade de medida tornou-se simples unidade numérica e a qualidade dessa unidade desapareceu. Por exemplo, o fato de que ela própria é uma grandeza de comprimento, de tempo ou grau de ângulo e etc. Todavia, é somente quando as diferentes coisas já são pressupostas como algo medido que a unidade da medida indica somente a proporção entre elas, ou seja, por exemplo, no nosso caso, a proporção de seus valores. A unidade de cálculo tem não só diferentes nomes em diferentes países, mas é o nome para diferentes partes alíquotas de uma onça de ouro. Mas a taxa de câmbio reduz a todos a mesma unidade de peso de ouro ou prata. Portanto, se suponho diferentes grandezas das mercadorias, por exemplo, acima como igual a 35 shillings, 60 shillings e 145 shillings, nesse caso, uma vez que o 1 é pressuposto como igual para todas elas, elas foram tornadas comensuráveis, é agora totalmente supérfluo para sua comparação. Observar que o shilling é uma quantidade de prata determinada. É o nome para um quanto de prata determinado. No entanto, elas só se tornaram mutuamente comparáveis como simples grandezas numéricas, números de uma unidade qualquer de mesmo nome, e só expressam proporções recíprocas quando cada mercadoria singular é medida com a mercadoria que serve de unidade de medida. Mas eu só posso medi-las uma com as outras, torná-las comensuráveis na medida em que elas têm uma unidade. Tal unidade é o tempo de trabalho contido nelas. A unidade de medida tem de ser, portanto, certo quantum de uma mercadoria em que está objetivado um quantum de trabalho. Como a mesma quantidade de trabalho não é sempre expressa no mesmo quantum de ouro, por exemplo, o valor dessa própria unidade na medida é variável. Contudo, na medida em que o dinheiro é considerado somente como medida, essa variabilidade não representa obstáculo. No próprio escambo, tão logo tenha se desenvolvido razoavelmente como escambo, ou seja, tão logo é uma operação normal que se repete e não somente um ato de troca isolado, aparece uma ou outra mercadoria como unidade de medida, como por exemplo o gado em Homero, nota 87. Ver páginas 120 a 139, já lidas. O selvagem Papua do litoral, que para ter um artigo estrangeiro permuta uma ou duas de suas crianças e que quando não as tem à mão, pede emprestadas aos de seus vizinhos, prometendo dar as suas próprias em troca quando estiverem à mão, sendo tal pedido raramente rejeitado. Nota 88. A fonte utilizada por Marx não pode ser verificada. Para tal selvagem não existe qualquer medida para a troca. O único aspecto da troca que existe para ele é que só por meio da alienação da coisa que lhe pertence ele pode se apropriar da coisa alheia. Para ele nada regula essa própria alienação, além do seu capricho por um lado e da extensão de seus bens mobiliários por outro. No Economist de 13 de março de 1858 lemos em uma carta dirigida ao redator, cita:
Com uma substituição na França da prata pelo ouro na cunhagem de moeda, que tem sido até agora o principal meio de absorver as novas descobertas de ouro, deve estar se aproximando de sua conclusão, particularmente porque será necessário menos moeda por um comércio estagnado e preços reduzidos. Nós podemos esperar que brevemente o nosso preço fixo de 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio por uma onça irá atrair o ouro para cá. Nota 89. Hammer, Stanfield, The Economist, Londres, número 759, 3/3/1858, página 290. Fim da citação. Ora, o que significa esse nosso preço fixo de uma onça de ouro? Nada além de que uma certa parte alíquota de uma onça é chamada penny, um certo múltiplo deste peso penny de ouro, um shilling, e um certo múltiplo desse peso shilling de ouro, uma libra. Será que esse senhor imagina que em outros países o florim de ouro, o luís de ouro, etc., não designam igualmente um quanto de ouro determinado? Que um quanto determinado de ouro possui um nome fixo? E que isso seria um privilégio da Inglaterra? Ou uma especialidade? Na Inglaterra, uma onça de ouro expressa um dinheiro a mais. Um dinheiro é mais que uma onça de ouro e menos nos demais países? Eu teria curiosidade em saber o que entende esse ilustre por taxa de câmbio. O que induz Stuart ao erro é o seguinte: os preços das mercadorias nada mais expressam que as relações em que elas estão mutuamente permutáveis, proporções em que elas se trocam umas pelas outras. Dadas essas proporções, posso dar à unidade qualquer nome, porque o número abstrato sem nome seria suficiente, e em lugar de dizer esta mercadoria igual a 6 stub, nota da tradução, antiga moeda da Renânia, Westfália, aquela igual a 3, etc. Eu poderia dizer esta igual a 6 algarismos, aquela igual a 3. Nem precisaria de um nome à unidade. Como se trata tão somente da relação numérica, eu posso lhe dar, portanto, qualquer nome. Mas aqui já está pressuposto que essas proporções estão dadas, que as mercadorias já se tornaram grandezas comensuráveis. Uma vez as grandezas tendo sido postas como comensuráveis, as suas proporções tornam-se simples relações numéricas. O dinheiro aparece precisamente como medida, e um quantum determinado de mercadoria, na qual ele se representa, aparece como unidade de medida para achar as proporções e expressar e manipular as mercadorias como comensuráveis. Essa unidade efetiva é o tempo de trabalho que está objetivado relativamente nelas, mas é o próprio tempo de trabalho posto como universal. O processo pelo qual os valores são denominados pelo tempo de trabalho do interior do sistema monetário não faz parte da análise do próprio dinheiro e se situa fora da circulação. Está por trás dela uma causa eficiente e pressuposto. Está por trás dela como causa eficiente e pressuposto. A única questão poderia ser, em lugar de dizer essa mercadoria é igual a uma onça de ouro, porque não se diz diretamente, ela é igual a X tempo de trabalho objetivado na onça de ouro? Porque o tempo de trabalho, a substância e a medida do valor não é ao mesmo tempo a medida dos preços, ou em outras palavras, porque, afinal, preço e valor são diferentes? A escola de Proudhon acredita estar fazendo algo grandioso ao exigir que seja posta tal identidade e o preço das mercadorias seja expresso em tempo de trabalho. A coincidência de preço e valor supõe igualdade entre demanda e oferta, simples troca de equivalentes, ou seja, não de capital por trabalho, etc. Formulada economicamente de forma breve, fica imediatamente evidente que tal exigência é a negação de todo o fundamento das relações de produção baseadas no valor de troca. Mas, se supormos que essa base foi abolida, também é eliminado, por outro lado, o problema que só existe sobre ela e com ela. O fato de que a mercadoria, em sua existência imediata como valor de uso, não é valor. Não é a forma adequada do valor, igual ao fato de que ela só é a forma adequada do valor como outra coisa, ou enquanto equiparada a outra coisa. Ou que o valor possui sua forma adequada em uma coisa específica, a diferença de outra. As mercadorias como valores são trabalho objetivado. Por essa razão, o próprio valor adequado tem de aparecer na forma de uma coisa determinada, como forma determinada do trabalho objetivado. O disparate sobre a medida ideal é historicamente esclarecido por Stuart, por 2 exemplos, dos quais o primeiro, o dinheiro bancário de Amsterdã, mostra justamente o contrário, já que nada mais é
que é a redução das moedas circulantes ao seu conteúdo em metais preciosos, conteúdo metálico. O segundo foi recitado por todos os autores mais novos que seguem a mesma origem ou orientação. Por exemplo, o Cart cita o exemplo de Berbéria. Nota 90, por Berbéria entende-se em meados do século XIX no noroeste da África, onde um lingote ideal, um lingote de ferro, um lingote meramente imaginário vigora como padrão que não sobe nem cai. Se, por exemplo, o lingote de ferro real cai, digamos, 100%, nota 91, deveria constar, digamos, 50%. O padrão passa a valer 2 lingotes de ferro. Se este último sobe novamente 100%, ele vale só 1. O Sr. Cart pretende ter observado, ao mesmo tempo que na Barbéria, ou Barberia, não há crises comerciais nem industriais, tampouco crises monetárias, e atribui aos efeitos mágicos desse padrão ideal de valor. Nota 92. David Cart, Moeda, número 22, 25 de 11 de 1857, página 545 a 546, The Free Press. Esse padrão imaginário ideal nada mais é que um valor real imaginado, uma representação que, entretanto, porque o sistema monetário não desenvolveu suas outras determinações, um desenvolvimento que depende de relações complementares diferentes, não chega a uma realidade objetiva. É o mesmo que se quisesse, na mitologia, considerar superiores as religiões cujas figuras divinas não são elaboradas para a contemplação, mas ficam no nível da representação, ou seja, ganham no máximo uma existência verbal, mas não uma existência artística. O lingote baseia-se num lingote de ferro real que mais tarde foi transformado em um ser imaginário fixado enquanto tal. Uma onça de ouro expressa em moeda de conta inglesa é igual a 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio. Bem. Digamos que uma libra de seda tinha exatamente este preço, mas que mais tarde tenha caído, como no caso da seda bruta milanesa, cuja libra, em 12 de março de 1858, em Londres, estava a 1 libra e 8 shillings, nota 93. Parêntese, desculpe o barulho das araras. É igual à representação de um quantum de ferro, de um lingote de ferro, que conserva o mesmo valor. Primeiro, em relação a todas as demais mercadorias. Segundo, em relação ao tempo de trabalho nela contido. Naturalmente, esse lingote de ferro é puramente imaginário, só que ele não é tão fixo e estável como um rochedo no mar. Nota 94, ver página 657, já lida. Como julgam Stuart e quase 100 anos mais tarde o Cart. Tudo o que há de fixo no lingote de ferro é o nome. Em um caso, o lingote de ferro real contém 2 ideais, no outro só um. Isso é expresso de tal maneira que o mesmo lingote ideal inalterável é uma vez igual a 2 e outra é igual a 1, lingote real. Desse modo, isto posto, só se alterou a relação dos lingotes reais, não o lingote ideal. Na verdade, entretanto, o lingote de ferro ideal, em um caso, é 2 vezes maior que no outro, e somente o seu nome ficou inalterado. Uma vez 100 libras de ferro, por exemplo, são denominadas um lingote, na outra 200 libras. Suponha que fosse emitido dinheiro que representasse o tempo de trabalho bônus horário. Por exemplo, este próprio bônus horário poderia receber um nome qualquer de batismo, por exemplo, 1 libra, 1 para 20 avos de hora seria igual a 1 shilling, 240 avos de hora seria igual a 1 penny. Ouro e prata, como todas as demais mercadorias, dependendo do tempo de produção que custam, expressariam diferentes múltiplos, ou partes alíquotas de libras, shilling, pence, e uma onça de ouro poderia ser tanto igual a 8 libras, 6 shillings e 3 pence, quanto igual a 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio. Nesses números, sempre estaria expressa a proporção em que um quantum determinado de trabalho está contido na onça. Em lugar de dizer que 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio igual a uma onça de ouro, custam agora só meia libra de seda. Pode-se imaginar que a onça agora seja 7 libras, 15 shillings e 9 pence, ou que 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio sejam agora iguais a só meia onça, porque ela só possui agora a metade do valor. Se compararmos, por exemplo, os preços do século XV na Inglaterra com os do século XVIII,
podemos descobrir que duas mercadorias, por exemplo, tinham exatamente o mesmo valor nominal em dinheiro, por exemplo, uma libra. Nesse caso, a libra esterlina é uma medida mais, no primeiro caso, expressa 4 ou 5 vezes mais valor que no segundo, e poderíamos dizer que se no século XV o valor dessa mercadoria é igual a 1/4 de onça, no século XVIII ele era igual a 1 onça de ouro, porque no século XVIII uma onça de ouro expressa o mesmo tempo de trabalho que 1/4 de onça no século XV. Poder-se-ia dizer, portanto, que a libra, permaneceu a mesma, mas em um dos casos 4 vezes mais ouro que no outro. Esse é o padrão ideal. As próprias pessoas do século XV, se tivessem vivido até o século XVIII, poderiam ter feito essa comparação que fazemos aqui e dito que uma onça de ouro, que agora vale uma libra, valia antes só um quarto. 4 libras de ouro agora não valem mais que um no século XV. Por exemplo, se essa libra tivesse antes o nome de livre, posso imaginar que uma livre, naquele tempo, teria sido igual a 4 libras de ouro e agora seria só igual a 1. O valor do ouro teria se alterado, mas a medida do valor, a livre, teria permanecido inalterada. De fato, uma livre significa originalmente na França e na Inglaterra uma libra de prata, e agora não significa mais que 1 dividido por x. Por conseguinte, pode ser dito que o nome livre, o padrão teria permanecido o mesmo nominalmente, mas a prata, ao contrário, teria mudado seu valor. Um francês que tivesse vivido na época de Carlos Magno até hoje poderia dizer que a livre de prata sempre foi o padrão do valor, imutável, mas que uma vez valera uma libra de prata, por meio de diversas vicissitudes, chegara por fim a apenas 1 dividido por x de um lot. Lot é uma unidade de medida igual a meia onça, nota da tradução. A vara é sempre a mesma, só o seu comprimento é diferente, em diferentes países. Na realidade, é como se, por exemplo, o produto de uma jornada de trabalho, o ouro, que pode ser extraído em uma jornada de trabalho, recebesse o nome de livre. Esta livre permaneceria sempre a mesma, embora expressasse quantum muito diferentes de ouro em diferentes períodos. O que fazemos de fato quando compramos uma libra esterlina no século XV com uma libra esterlina no século XVIII? Ambas são a mesma massa de metal, cada uma igual a 20 shillings, mas de valores diferentes, porque o metal valia então 4 vezes mais que agora. Por conseguinte, nós dizemos que comparado com hoje, a livre era igual a 4 vezes a massa de metal que ela contém hoje. E se poderia imaginar que a livre tenha permanecido inalterada, mas naquela época tivesse sido igual a 4 libras de ouro verdadeiras, é hoje somente igual a 1. Continuação desse item no próximo vídeo. Obrigada.